Boa tarde. É sempre positivo, né? Um período como foi, depois do jogo da Ponte, praticamente 15 dias, né? Consegue dar uma folga de 3 dias, retornamos na quarta-feira à tarde. Então você descansa um pouco também, a questão mental, vindo de uma boa partida fora de casa e no início do trabalho já visando, né, essa decisão para nós. A gente está tendo como uma decisão esse jogo, que eu acho que define muito, né? Foram 50% da competição, um jogo dentro de casa, onde a gente precisa dessa resposta, né? Em termos de resultados, fazer essa vitória. Então isso vem sendo trabalhado não só na prática, mas também em conversas. Parte mental bem equilibrada, bem positiva, passando informações do nosso adversário, que vem nessa sequência de 3 vitórias, 3 jogos que não toma gol, 3 vitórias de 1-0, que tem uma característica de jogo, de uma estruturação defensiva forte, um 5-4-1, de um jogo bastante reativo, que não se expõe defensivamente, e a gente tem que controlar isso. A gente entende que vai ser um jogo nesse perfil, que a gente tem a necessidade do resultado, que a gente tem que fazer o resultado, mas que a gente não pode também achar que vai fazer de qualquer forma, né? Ter paciência, que eu falo assim com eles, a palavra paciência não é lentidão, não é morosidade, é entender, né, como a gente vai conseguir furar esses bloqueios defensivos do Ipiranga, né, para tirar proveito em busca de um resultado. Precisamos pisar forte, como vem acontecendo nos jogos, marcar alto, conseguir trazer um gol como foi contra o Ituano de início e sustentar isso ao longo do jogo, né? Eu acho que se a gente consegue abrir um placar antes dos 15 minutos, a gente muda qualquer ideia de jogo deles defensiva, porque daí eles têm que sair mais e abre mais, fica um jogo mais amplo. Então estou trabalhando em cima disso, né? Buscando fazer nesse domingo um grande jogo e conseguir os 3 pontos. Boa tarde. Boa tarde. Não tem que considerar a preparação até o jogo do Ipiranga, e aí na sexta e sábado eram 2 jogos treinos, né? Você preparou para o time G2 e para o G1, qual a avaliação desses jogos que vocês fizeram? Se dá para falar alguma coisa de mudança no time lá para esse jogo contra o Ipiranga? Sim, acho que houve também essa possibilidade, né? Até diante também da primeira pergunta, tivemos a sexta-feira o G2, G3, eu preciso dar jogo para eles, né? Contra um combinado de atletas que estão treinando na Drive, que estão aqui, até um jogo de bastante qualidade. O adversário veio com alguns jogadores, né? O Rodriguinho, Alisson, Dalberto, Sorriso, Edson, o Jadson, né? Teve bastante resistência e foi um bom teste, pensando que o G2, G3, talvez no jogo em Aracaju, dependendo do nível de jogo nosso aqui, alguns vão estar com a titularidade. A gente está com 8 jogadores pendurados. Eu falei, eu prefiro perder os 8 jogadores e ganhar o jogo do que a gente jogar para não tomar o terceiro. Então eles estão cientes que para nós vai ser uma decisão. Ganha o jogo. Se eu perder 8 jogadores, a gente repõe com 8 lá em Aracaju contra Confiança. Então o jogo para nós está nesse perfil, por isso que eu pedi essa atividade na sexta. E aí no sábado eu completei com o G1, né, parte do jogo, a primeira parte, e a segunda parte de novo com o G2. Eu acho que foi 2 atividades boas. O resultado nesses jogos é o que menos importa. Acho que teve o 3-2 na sexta-feira, acho que 6-0 no sábado. Recuperamos domingo e iniciamos a semana, né? De trabalho, de informação, repetindo desde a segunda-feira uma ideia de formação, até para adquirir um pouco dessa
conexão com o Ítalo, com o Gênison. Então, quanto mais eu repetir o jogo formal, né, o 11-11 ali, eles vão pegando o mecanismo das movimentações. Alguns jogadores que precisamos baixar um pouco também a minutagem, não poupar, tirar um pouquinho até para uma recuperação maior, no caso do Ian, do próprio Sampaio, mas que já retornaram, né, às atividades. Houve um imprevisto na questão do Reis, na ausência de 2 treinos, ganhou mais um filho, né, uma filha, e acho que houve um imprevisto, uma complicação com a esposa, mas hoje já está tudo tranquilo, e ele ficou 2 atividades fora, está retornando hoje, entender como ele volta também, para a gente tomar as decisões até sábado, as melhores possíveis para a gente fazer um grande jogo aí, buscar os 3 pontos. Bem, Rodrigo. Com relação aos jogadores que não ficaram no passado, né? Manuel, Anderson, Rosa também, os 3 voltam agora, então pegar a relação. Sim, os 3 jogadores estão aptos, estão trabalhando, desde do retorno nosso. O Rosa, que veio segunda-feira para o campo, até a semana, até o último jogo, né, treino do sábado, e trabalhou na parte de transição, e na segunda ele já foi incluído junto com o grupo. O Manuel vem treinando, e Anderson também, com a possibilidade sim de, né, a partir da semana, entender. O treino de hoje é o último treino organizacional, né, que eu devo fazer aquele apronto para espelhar a equipe adversária, e a partir daí convocação para esse jogo de domingo. São jogadores que estão à disposição e devem estar relacionados para a partida. Boa tarde. Depois do jogo contra a Ponte Preta, você falou sobre esse tempinho de folga, né? Reapresentar, não na sequência do jogo, mas em 2, 3 dias ali, para dar uma respirada. Você já havia falado sobre isso em outras oportunidades também na temporada. Queria saber como é que foi esse período, né? Como é que foi repercutido isso dentro do elenco, esse descanso, principalmente numa atuação boa, como foi a da Ponte. Eu também queria que você fizesse um balanço sobre essas 2 janelas que você teve, né? De 15 dias aí de treinamento praticamente. Você teve antes contra a Ponte, houve uma melhora evidente, né, no desempenho da equipe, e agora teve de novo para esse jogo contra o Ipiranga. Eu queria que você desse uma resumida, tanto nessa questão mental, quanto também essa situação meio incomum, né, de treinamentos assim, de 15 dias aí, para você conseguir preparar o seu time, que isso também pode melhorar no desempenho. Obrigado. A folga, às vezes, ela tem uma interpretação distinta, né? Uns absorvem de uma maneira, outros de outra, analisam de formas distintas. Um exemplo, depois de uma atuação como foi contra o Náutico, estava prevista a mesma folga, mas como seria eu dar a folga na segunda, terça? Como ia repercutir isso negativamente? Era necessário, só que o momento talvez não era o adequado. Depois do jogo contra a Ponte surgiu novamente a possibilidade, né? Como se citou, a gente conseguiu trabalhar bem pós-Náutico, conseguimos criar uma característica, mexemos em algumas peças da equipe, uma boa resposta, e aí sim uma possibilidade que não ia atrapalhar em nada no andamento do planejamento de treinos para o jogo do Ipiranga. E também a questão mental, eu acho que também faz parte do treinamento, né? Você chegou no domingo, final do dia, né? Você viajou, você jogou no sábado, você perdeu o domingo com a família, aí a gente deu segunda e terça. Então tem os filhos, tem a esposa, isso também faz bem. Até vi uma entrevista agora do Guardiola, né? Batendo uma lutinha na praia com os atletas no meio de uma competição, que ele disse que a questão mental, o bem-estar também faz parte do processo. Você desliga um pouquinho, né? E te ajuda a chegar mais fresco para o dia seguinte. Acho que todos os profissionais na área, né? Ele tem que ter um dia off, e às vezes o futebol não permite isso, devido
ao sábado e do domingo a gente está trabalhando e às vezes a segunda você já tem que apresentar. Existe uma pressão em cima de resultado e a hora que você tem essa possibilidade é merecida, né? E eles voltam leve, voltam, né? Daí a gente pega por partes o grupo, né? Na conexão deles ali, pô, consegui levar meu filho, né, para passear ali, sair com a minha esposa para jantar e tal, e chega revigorado, com energia boa, né, sabendo que uma semana de grande responsabilidade na preparação, mas leve, né? Então acho que é benéfico. Isa, falando dos dois jogos centralizados da equipe do ABC, o Gilson teve mais tempo, mas o Ítalo, por exemplo, foram 2 treinos praticamente, já foi para o jogo. Como foi esse período dessas 2 semanas e como está o entrosamento desses 2 atletas com a Ítalo? Foi importante, 2 jogadores experientes. O Ítalo muito rápido, muito parecido com o Carlos Eduardo. Chegou ali, eu trabalhei bem com o Orlando Júnior ao longo da semana, ficou interessante. Eu trabalhei com o Jonathan Carlos, Orlando Júnior e Matheus Martins. E fizemos treinos bastante interessantes, o Orlando até como um 9 por dentro ali. E na hora que concretizou a chegada de Ítalo e Gênison, eu levei isso até a viagem. Na sexta lá, chamei o Orlando e disse como foi positiva a semana dele, só que eu tinha 2 9 agora no elenco, contratados, mesmo com pouco tempo, eu ia optar, né, iniciar o jogo com o Ítalo. Ele vinha, né, de jogos, né, não estava parado como o Gênison, tinha atuado 50 minutos contra o CRB pela Série B, e um jogador que eu peguei, chamei à parte junto com o Lucas, nosso analista, a gente fez um compilado de uns 8 minutos dos encaixes de marcação, como a gente vinha jogando sem bola para iniciar nossa marcação, seja alta, seja na média. O Ítalo é um jogador inteligente ali para pegar. Já tinha trabalhado com ele no Sampaio, e com a bola, a construção, o mecanismo da movimentação, entendeu bem e conseguiu, acho que fazer uma boa estreia ali. E o Gênison, na sequência, substituiu também e a gente teve um bom padrão. O Gênison, uma palavra bastante positiva no pós-jogo da Ponte, então você começa a entender também, não é só o atleta na parte prática, mas a liderança numa voz, né, numa liderança de vestiário. Mesma coisa o Ítalo, que era o capitão do Remo no acesso. Então esses jogadores agregam muito, não só no dia a dia, ali na prática, mas também nessa liderança externa, pela experiência. Aí conectaram rápido, o Gênison já tinha atuado aqui, né, então já tinha os companheiros. O Ítalo tá se conectando, né? Acho que o dia a dia, a repetição, vai criando conexões, proximidades, né? E esse período também sem o jogo, ser mais junto aqui, dá isso, né? De esse convívio mais familiar, ali, de se aproximar também, não só nos movimentos do jogo, mas também no fora do campo ali. Boa tarde. Como você falou agora há pouco, você tem 2 nomes. Você ainda pretende utilizar o Alisson naquela posição ou ele volta a ser uma opção liberada para você? Eu sempre defendi o Alisson ali, eu também continuo acreditando que o Alisson ele pode ajudar ali pelo poder que ele tem, pelo término dele. Um jogador de experiência. Momentos do jogo, às vezes você pensa em jogar com 2 ali, 9, que hoje me dá essa possibilidade. Às vezes eu faço um losango e um meia e 2 9, dependendo do jogo que eu preciso. Abro mão de ter os corredores, né, com os extremos. Posso jogar com Ítalo e Gênison. Às vezes eu posso pôr o Alisson ali do lado com o Gênison ou com o Ítalo, né? O Alisson faz bem os 2 corredores aqui. Entender a conexão. Aí são jogadores que têm como eu vou dizer assim, eles se conectam rápido, né? Então já percebi
um pouco das movimentações quando cai eles juntos ali, como eu vou dizer assim, para um mecanismo de movimentação, sabe? Tipo um passe mais à frente. Eles se conhecem, às vezes a experiência de ter jogado em níveis maiores, né? Então os movimentos, principalmente ofensivos, são diferentes, entendeu? Tanto o Ítalo como o Gênesis, como o Alisson. A bola do Alisson é sempre uma bola já para o companheiro já chegar para terminar o jogo, ou né, em ação ofensiva. Uma bola sempre no ponto futuro. Eu percebi um pouquinho nos treinamentos semanais aí, essa conexão. Então, às vezes, não fica ruim. Vamos supor, eu fazer um losango, uma estrutura forte aqui, um exemplo lá, o Reis, Carlos Eduardo e Bruno Leite. Alisson, solto aqui, e os 2-9, Gênesis e Ítalo. Entendeu? A gente ganha força aqui e ganha 3 caras aqui com experiência e poder bom de definição. Sobre o Ipiranga, né? O senhor conseguiu ver esse tempo, todos os 3 vitórias seguidas, mas o time joga, né? Joga num 5-4-1 defensivo. O Charles é um volante que entra para fazer a linha de 5, sendo o cara do centralizado, né? Moraes pelo lado direito, William Simões pelo lado esquerdo. Aí eles projeta bem os corredores, né? O Kaique principalmente pelo lado esquerdo, solta forte. Eles estão com ausência de um dos volantes. Aí pode entrar o Clayton, que é um jogador que já está lá há um tempo, jogou comigo no Barretos, de Piracicaba, jogador experiente, que pode fazer esse 2 ali. Roger, que é um meia, que joga com a perna contrária para dentro, e Felipe Marques, que joga também por fora, com a perna contrária entrando por dentro. Quando o Ipiranga sai no jogo reativo, esses extremos de perna invertida vêm jogar entre linhas, abrindo os corredores para os alas. E o Cristiano centralizado, fazendo esse pivô para esse jogo de aproximação e corredor para os alas, né? E eles não abrem mão, eles atacam com 5 e defendem com 5. Então a gente tem que ter entendimento na nossa recuperação da bola, aonde a gente vai agredir. Eles não abrem mão de ter os 2 volantes e a linha de 3 zagueiros. Então talvez seja até isso o baixo número de gols que eles tomaram, né, nesses 3 últimos jogos, né? Não tomaram gols. Eles priorizam muito essa questão de não arriscar abrir mão desses 5 jogadores para proteger a pós-perda deles, né? Então, pelo que eu analisei, é uma equipe que, a hora que a gente tiver essa possibilidade de sair, a gente tem que atacar pelos lados, porque eles congestionam bem o centro, com esses 2 homens, esses 2 volantes, esses 3 zagueiros. Então, é isso que eu venho passando. Os atletas, eles têm um bom poder ofensivo na bola parada também, aquela escola gaúcha, né, que ataca bem, né? Então marcar bem essa questão, que é um ponto positivo deles. O gol contra a Ponte foi de um escanteio, né? Tá atento nisso. E momentos também, quando é um time reativo, a gente, numa ideia de mudar um pouco isso, conseguindo o êxito inicial aí de 1-0, dá a bola um pouco para o adversário. E a gente, todo momento, dentro de uma estatística que é feita pelo Scout, a primeira equipe em êxito é o ABC, na questão da marcação alta. Então é o time que mais marca alto dentro e fora de casa, né, e que tem maior aproveitamento dessa roubada de bola no campo ofensivo nosso, defensivo do adversário. Então a gente não teve possibilidade de baixar um pouco a linha e deixar o adversário fazer essa construção. Então, se é um time que está habituado a jogar reativo, se a gente der um pouco a bola para eles, como eles vão agir, né?
E aí, eles construindo, nos dá a possibilidade de jogar no erro também. Então, eu estou alternando isso ao longo desses 15 dias.